Olá para todos, tudo bem? Então, hoje eu vou entrevistar João Carlos Zeverino. Ele é escritor, cineasta, tem alguns trabalhos escritos e alguns filmes de curta-metragem. Um trabalho muito interessante, feito com muita dedicação, conforme eu tenho acompanhado. Então, João Carlos, por favor, primeiro eu agradeço muito por ter aceito o meu convite para essa entrevista. E se você puder iniciá-la falando um pouco sobre o seu trabalho como escritor, como cineasta, as suas inspirações, uma frase motivadora para este momento da pandemia. Também em relação à pandemia, na sua opinião, como ela pode influenciar o mundo da escrita, da criatividade de uma maneira geral. Enfim, por favor, se apresente e fale um pouco sobre você. Olá, eu sou J.C. Zeferino. Quero agradecer a Cris pelo convite para essa entrevista. Já tenho alguns livros publicados e alguns filmes. Quem quiser conhecer depois, eu tenho Nirvana Viagem ao Centro da Alma, Ziz e a Mulher em Pó, Menino Arco-Íris, Bailarina e alguns contos também, coletâneas. E tenho alguns filmes assim interessantes. Bailarina em 2 versões. E tenho um mais recente agora que se chama Esperança, Última Estrela. É muito bom estar aqui falando do que eu amo fazer, né? Então, nesses tempos onde a humanidade já está mudando, existe uma mudança na humanidade. Todo aquele que é sensível e observador, e até quem não é muito, consegue perceber isso. E a mudança, ela vem realmente, e quando ela vem, nesse caso que está acontecendo, ela está acontecendo no mundo inteiro. Então, muitas coisas que existiam não vão existir mais, coisas que existiam e não se dava valor, provavelmente vai ser melhorado. Tipo, nunca vi tanta live, nunca vi tantas pessoas conversando e fazendo esse trabalho. Até isso é uma experiência nova para mim, eu nunca tinha feito dessa forma também, né? Fui convidado para essa live e para mais outras. A da Cris é muito importante porque é uma pessoa muito querida, muito inteligente. Então, para mim é ótimo estar aqui conversando um pouco com vocês. Eu estou com uma colinha aqui, então vamos ver o que as perguntas, né? Depois, se tu quiseres, tu pode cortar, né? Editar, né, Cris? Isso, né? O que me inspirou a escrever os meus livros? É bem uma ótima pergunta. O que inspirou a escrever meus livros? Foi aquela vontade primeira de fazer cinema, de fazer filmes. E como eu não tinha grana para fazer filme, né, e não tinha grana nenhuma para comprar uma câmera. As câmeras eram super caras e não existia câmeras boas como hoje num celular, né? Se você hoje tem um celular de boa qualidade, você faz um excelente filme, porque a ferramenta para captar imagem você tem. Aí, excelente filme, digo, na captação de imagem, né? Porque daí vai da criatividade, do roteiro, da luz, do áudio, etc. E até vou falar em primeira mão aqui para essa entrevista, a gente está com um projeto que daqui a algumas semanas eu vou poder estar falando sobre ele mais especificamente,
mas é para trabalhar na área do audiovisual. Então, se você tem sonho de fazer cinema, se você já faz cinema, se você quer gravar filmes, se você não tem onde expor os seus filmes, você tem tipo apenas uma plataforma X, não vou citar o nome. A gente vai dispor de uma plataforma profissional para estar como uma vitrine para os seus filmes. E mais que isso, a gente vai te dar toda uma assessoria. E aí algum pode estar perguntando, isso é um curso, é um workshop, vai ter custos? Não vai ter custos, o workshop vai ser gratuito, vai ser uma espécie de workshop, né? Então, vai ter pessoas fantásticas junto comigo. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. E fiquem ligados, né? Depois me acompanhem. E se você gosta, você vai poder fazer filme a partir do seu celular. Tá? Vamos ver aqui. Eu falei como que eu me inspirei a escrever. Eu me inspirei a escrever eu estava assistindo primeiro um filme, na verdade nem foi um filme, foi um comercial do filme do Star Wars. Estava passando um programa num domingo e de repente teve aquela cena do Luke Skywalker e o Darth Vader lutando no sabre de luz. Provavelmente deve ter sido no Império Contra-Ataca. E quando eu assisti aquela cena, eu fiquei fascinado com aquilo e pensei, é isso que eu quero fazer. Eu tinha 8 anos de idade e eu pensei, eu quero fazer histórias assim, histórias incríveis. Então, o Jorge Lucas é o culpado de eu ter entrado nesse negócio de cinema e começado a escrever antes porque eu não tinha dinheiro para comprar câmera. Então eu comecei a escrever porque eu não tinha dinheiro para comprar câmera, para sair filmando. E que ótimo isso, porque então eu tive que aprimorar a parte escrita, a história. Com isso eu fui trabalhar e também aprimorar roteiro e depois fui estudar cinema. E aí a coisa surgiu, né? Então a inspiração veio do cinema e principalmente disso, né? Esse momento que a gente está vivendo, ele está influenciando o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro. Só aquelas que são muito alheias, muito insensíveis, não percebem que o mundo já está mudando. E após isso, o mundo vai mudar muito. Significa o quê? Coisas que existiam não vão existir mais e coisas que não existem vão passar a existir. Então fiquem atentos, porque às vezes você pode ter perdido o emprego, mas pode surgir uma oportunidade nova que você nem imagina. Então preste atenção, aproveite esse tempo para estudar, aproveite esse tempo para ficar em silêncio. Isso, em silêncio, silêncio interior. Porque a gente é bombardeado de informações o tempo todo. E antes disso a gente era bombardeado de informações muito, muito mais. Então agora não fique em casa apenas, é ótimo ficar jogando videogame, é ótimo assistir uma série, é ótimo assistir filmes, é ótimo conversar, é ótimo namorar, etc, etc, etc. É ótimo tudo isso. Mas fique pelo menos alguns minutos do dia com você mesma, com você mesmo. É aí que você vai encontrar os maiores tesouros, aí que você vai encontrar a chave para aquilo que você quer na sua vida. Se você já está bem, se você já está rica, próspera, rico, próspero, você
está feliz, está tudo ok, beleza, ótimo, continue então fazendo o que você está fazendo. Se você quer mudar a sua vida, então aproveite que essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Faça coisas diferentes, porque o que está acontecendo, o que está acontecendo no mundo quebrou o paradigma do mundo. Até então a gente vinha num paradigma, numa sociedade, num modelo. Então o que aconteceu quebrou esse modelo. Agora é a oportunidade para as mudanças, tanto internas quanto externas. É a oportunidade para muitas pessoas. É como se zerasse o tabuleiro de xadrez, sabe o jogo de xadrez? Zerasse a partida, tem alguém que estava ganhando, zerou a partida. As peças entraram para dentro do lado do tabuleiro, foi guardado, vai recomeçar uma partida nova. Então, oportunidades para muitas pessoas, inclusive para mim, para a Cris, para todos que trabalham com arte, é uma oportunidade. E N coisas vai surgir disso. Tá? Então, não é fácil para ninguém. Não está sendo fácil para mim. Com certeza não está sendo fácil para muita gente. Dizer que está no mesmo barco, isso é no mesmo barco. Tem uns que estão no iate, no transatlântico, tem outros que estão numa canoa, tem outros que estão segurando num tronco, tem outros que estão se afogando. Então a humanidade não está no mesmo barco. Mas oportunidades estão surgindo. Então, prestem atenção nisso, é uma dica, hein? E isso vai influenciar tudo. É uma pergunta, né? Vai influenciar a escrita, vai influenciar tudo. Os meus principais desafios e vitórias na minha vida. Vou falar alguns. Alguns dos principais desafios e vitórias. Há algumas vitórias importantes para mim. Uma delas foi escrever meu primeiro romance e publicar ele. Foi uma grande vitória, porque do nada eu não sabia como escrever, não tinha ideia de como escrever um romance ainda. Um romance é o ápice da literatura. É você escrever uma história hiper complexa, sabe? Uma história dentro de histórias, e ele tem que se desenrolar de uma forma fluida, que as pessoas queiram virar a página. Então isso para mim, eu não tinha nem ideia de como fazer, e acabei fazendo, e deu certo, né? Então é tipo, sei lá, um jogador de futebol que já tem uma certa habilidade, vai lá e joga bola e se dá bem. Então, para mim, foi agradável, foi trabalhoso, mas foi agradável. É agradável, eu gosto de escrever. Embora seja um trabalho árduo, escrever um romance é um trabalho árduo. Mas é gratificante. Então, isso foi uma vitória e um desafio, né? E um grande desafio e uma grande vitória também na minha vida foi eu ter me curado da asma, que mais ou menos dos 5 anos até os 17 anos, todos os anos me dava uma crise terrível de asma e complicava, e eu ficava com pneumonia e internado e etc. E eu quase morri por isso. Eu era super magro e era um palito e fraco e tal, né? Nossa, agradeço muito minha mãe, que teve muita paciência comigo, que me ajudou a vencer isso, e todas as pessoas que estiveram perto de mim, né? Não vou enumerar, são muitas, mas todas que me ajudaram, que eu tenho uma gratidão imensa. Todos os médicos, as enfermeiras. Eu fui cercado de muito amor, de muito apoio. Agradeço muito a todos, né?
e a todas essas queridas, assim, amadas, assim, na minha vida. No mundo literário, sobre outros autores, tem muitos autores e livros que eu recomendo. Os principais que me influenciaram e que eu amo, que eu recomendo, são os livros do Júlio Verne. Quem não conhece, quem nunca leu, procure os livros dele. Eu gosto muito de 20 Mil Léguas Submarinas, que tem vários filmes feitos a partir da obra. Tem A Volta ao Mundo em 80 Dias também, que é fantástico. E tem N livros dele que é incrível. O cara era incrível. Júlio Verne foi um dos maiores escritores de todos os tempos. Outro escritor fantástico, Machado de Assis. Machado de Assis, brasileiro, negro, tá? Na época lá, pós-escravatura, ou mais ou menos pela época por ali, e o cara era um monstro de escritor, fenômeno, top da galáxia. Se alguém não conhece Machado de Assis, vai conhecer Machado de Assis. O cara fundou a Academia Brasileira de Letras, tá? O cara é incrível, procurem Machado de Assis. Outra escritora brasileira fantástica, Cecília Meirelles. Eu lia quando criança, amei, amo. Outra escritora que eu conheci depois de adulto, que é fantástica, Cora Coralina. Cora Coralina é incrível, incrível. E minha mãe ela escreveu uma poesia na vida dela, uma. E eu fiquei feliz de dizer para ela que eu achei linda a poesia dela e publiquei a poesia dela num jornal que eu escrevia. E a poesia dela, ela se aproximou muito da pureza e da essência da Cora Coralina. Fiquei muito feliz por isso. Talvez dali veio um pouco da minha veia artística. Com certeza deve ter vindo, né? Da minha mãe, embora ela não tenha escrito nada além de uma poesia. E ainda assim era muito linda. Para mim foi muito linda. E o meu pai também, um grande incentivador, assim. Quando criança, assim, foi um grande incentivador. Uma frase motivadora, Tudo é possível àquele que crê. Uma frase que tem milhares de anos, escrita não, né? Foi falada por Jesus Cristo, escrita por algum dos apóstolos dele. E essa frase, ela engloba muito da física quântica, né? Tudo é possível àquele que crê, né? Então, tudo que tem na sala aqui, a câmera, o microfone, meu computador, o ar aqui que está quente, porque aqui está frio pra caramba nessa época agora. Tudo isso foi imaginado na mente de uma pessoa, de um ser humano. E ele criou isso na mente primeiro. Ele acreditou que era possível. E ele fez acontecer e fez isso se tornar realidade. Antes disso se tornar realidade, muitos devem ter dito, é impossível tu gravar a imagem de uma pessoa e registrar ela e transmitir ela. Então, tudo é possível que crê. Essa é uma frase motivadora poderosíssima, que eu poderia ficar 1 hora falando exemplos e situações dela. Quando eu peguei meu primeiro livro na mão, eu fui numa gráfica e editora, peguei na mão o livro, eu segurei aquele livro na mão e pensei, nossa, eu acreditei tão forte que materializei esse trabalho. E vi aqueles livros assim, sabe, foi muito maravilhoso isso. E eu tenho esse livro até hoje e eu escrevi essa frase no livro, tudo é possível àquele que crê.
Jesus Cristo. Vocês já estão vendo que eu amo Jesus, né? Eu amo Jesus. Jesus é o cara. Jesus é o cara. Uma pessoa inspiradora. As pessoas que me inspiraram na minha vida, né? As principais pessoas que me inspiraram na minha vida foi meu pai, até mais ou menos uns 8 anos de idade, porque depois ele adoeceu e acabou morrendo cedo, depois de alguns anos. Mas o meu pai foi um dos grandes incentivadores da minha vida. Então, eu assim, tenho muita gratidão ao meu pai, à minha mãe uma grande vencedora, uma grande guerreira. Eu tenho uma foto dela com as minhas luvas de boxe, quando eu treinava boxe, né? Então, e aquela foto, ela era bem humorada, ela botou a luva e ela vinha para fazer, tipo, brincar comigo, e eu registrei aquilo, né? Aquele momento maravilhoso, assim, saudade da minha mãe. E eu quero deixar aqui o meu Face, que é João Carlos Zeferino, para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho. E me procure nas redes sociais. Gostaria de conhecer também o trabalho de vocês e gostaria de fazer mais amigas e amigos, certo? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a Cris novamente e gratidão. Muito obrigado. Fiquem bem. João Carlos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite para essa entrevista. Agradeço as suas respostas, a sua opinião. Parabéns pelo seu trabalho e desejo-lhe muito sucesso em todos os seus projetos. Muito obrigada e até a próxima.